Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso programa que tem como título Personagens Bíblicos. Estamos em uma série onde estamos estudando à luz da palavra de Deus sobre os 12 filhos de Jacó. E hoje nós iremos falar sobre Isacar. E para nortear aqui o nosso texto, nós queremos ler um texto aqui que está em Gênesis, capítulo 30, verso 17, que diz: E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. Está aqui conosco à mesa o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. Amém. Nós estendemos esta saudação ao senhor e à senhora que estão conectados conosco. O interessante é que, dando continuidade ao verso, a palavra lida aqui pelo pastor Marcos na introdução, no verso 18 a palavra diz assim: Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. Interessante que o nascimento deste homem, ele está ligado diretamente à oração de Leia ou Lia, né, conforme queira ser chamada. A palavra ela dá essas duas variações, né? E Isacar ele nasceu como fruto de uma busca de uma mãe que clamava por atenção, por amor, e clamava para que Deus atendesse a sua oração, né, que ela pudesse gerar frutos, né? E isso já começa nos ensinando e nos mostrando que mesmo em meio às disputas, né, que já colocamos aqui nos programas anteriores, a disputa, o contexto que havia entre Raquel e Leia, né, Deus ele se manifesta, Deus ele pode se manifestar. Tudo isso, né, pastor Tiago, pela necessidade das mulheres daquela época em gerar filhos, né? Aquelas que não geravam, na época, não eram bem vistas na sociedade, não é isso? O interessante é que, assim, não só naquela época, né? Hoje, podemos dizer que a grande maioria, né, tem esse desejo, esse sonho em gerar filhos, né? E a situação de Leia era uma situação mais complicada, mais complexa, que ela não podia gerar, né? Então ela ora, ela coloca a sua vida diante do altar do Senhor, pedindo a Deus esta bênção. E este homem, né, de nome Issacar, é fruto da manifestação do poder e da recompensa de Deus na vida dela, né? Então nós podemos dizer que em Cristo ou no Senhor nós descobrimos que somos herança, um galardão do Senhor, que justamente nos remete à tradução do nome de Issacar. Interessante quando Jacó também, no capítulo 49 do livro de Gênesis, ele vai falar dos seus filhos. Lá no verso 14, ele declara sobre Isacar o seguinte: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou o ombro para levar a carga. Tornou-se servo de trabalhos forçados. Nós vemos aqui a profecia de Jacó, ela é muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo, porque ela é profética. O jumento aqui de fortes ossos fala justamente da força e da realização de um trabalho, a capacidade para suportar os trabalhos do dia a dia do homem. Só que a palavra nos fala também que Issacar ele estava deitado entre dois fardos. Nós vemos aqui a divisão entre aquilo que era de Deus com aquilo que era material. Então nós sabemos que o homem, o servo de Deus, ele não pode estar dividido entre dois caminhos. Nós precisamos justamente discernir o momento profético que nós estamos vivendo. E além de estar dividido entre dois fardos, a palavra nos fala que ele viu que o descanso era bom. Então nós estamos vivendo em uma obra dinâmica, onde nós não podemos parar, porque Canaã, a celestial, ela está logo ali. Então a igreja ela precisa estar definida. Nós não podemos estar divididos entre dois senhores,
A palavra nos fala, ou nós havemos de amar um e odiar o outro, não é isso? A igreja ela precisa estar definida em servir e obedecer aquilo que é profético, não é isso, pastor Tiago? Isso mesmo, pastor Marcos. A igreja, ela serve ao Senhor, que é o Deus que pode todas as coisas, né? E que através da palavra, né, que ela é inequívoca, inerrante, ela é clara, nós temos a direção segura, temos o alimento para a nossa alma e temos o Senhor falando conosco de forma muito sincera e direta. O interessante é que a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 18, ela menciona justamente o momento onde Moisés, ele abençoa Issacar, né, que estava junto com Zebulon, e a palavra, ela aponta para um chamado e uma missão que a igreja ela exerce nessa última hora, porque o texto ele faz menção do seguinte: e chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Issacar ele foi chamado para se alegrar em suas tendas, que nos remete justamente ao período de evangelização, nos remete ao chamado da igreja, né? E nos leva justamente à passagem no livro de Atos dos Apóstolos, que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E quando nós anunciamos aquilo que temos vivido, aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido, a doutrina que tem nos fortalecido, nós evangelizamos e dizemos para o mundo, né? Jesus está às portas. Eu me lembrei daquele texto que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, da mesma forma que a tribo de Issacar tinha uma missão estabelecida por Deus, hoje a igreja também ela tem uma missão de anunciar que Jesus, ele em breve virá, anunciar o momento profético que estamos vivendo, a tenda ali, o lugar da comunhão, da visitação, da operação do Espírito Santo. Então, conforme o pastor Tiago disse, nós não podemos deixar de falar da nossa experiência, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos recebido, que não vem de homens, mas vem do Espírito Santo, não é isso, pastor Tiago? Justamente, que nos marcam, né? Que nos marca e carregamos isso conosco por todos os dias, porque nós nos lembramos do dia em que tivemos o encontro com o Senhor, né? O dia que Jesus ele nos tocou, o dia em que a nossa vida ela foi transformada, e temos alegria em mencionar isso, daquilo que éramos e daquilo que somos, o que Deus ele fez nas nossas vidas. E por isso nós adoramos ao Senhor, porque Ele mudou, Ele transformou o nosso viver e a nossa vida. E voltando lá ainda em Gênesis, nós vemos que além da tribo de Issacar, em certo momento da sua trajetória, estar dividida entre dois caminhos, nós vemos que chegou um momento também que eles abaixaram o seu ombro para não levar a carga, diz a palavra. Então nós não podemos abaixar a guarda, ou seja, não podemos abrir mão daquilo que é espiritual. Hoje a igreja ela tem todos os recursos para viver as bem-aventuranças, não é isso, pastor Tiago? Dons espirituais, palavra revelada, a doutrina estabelecida, a madrugada, o jejum, são os recursos que nós temos para continuarmos inseridos nesse projeto de salvação. E são recursos que não são terrenos, né? Não são recursos palpáveis, ou podemos dizer que sejam recursos sensoriais, né? Mas são recursos que falam à nossa alma. E nós podemos dizer que homem algum tem essa capacidade de falar à nossa alma com os recursos dessa vida, mas só aquilo que vem da eternidade, aquilo que vem de cima para baixo, pode falar com a alma do homem, né? E quando Deus ele fala conosco, quando Deus ele fala com a nossa alma, a resposta e a mudança ela é imediata. E a palavra de Deus ela nos afirma isso, né, em todo o seu contexto, em tudo as narrativas da Bíblia. Nós vamos observar que quando Deus ele fala com o homem, há mudança, há transformação. E a experiência dessa tribo foi essa, né? Ouviram a voz do Senhor, estiveram na dependência do Senhor, e desse momento em diante, em um momento prostrados, em um momento acomodados, né? Inertes àquilo que estava acontecendo, como já mencionamos em outra ocasião, já passo então a manifestar, a testemunhar
a presença de Deus em louvores, em sacrifício, em adoração. E nós vemos como que Deus ele vai trabalhando na vida do homem. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, nós lemos o seguinte: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Então nós vemos que a tribo de Issacar, na época em que eles viveram, eles eram bastante destros nas tecnologias, no desenvolvimento daquela época. Isso aponta justamente para a experiência hoje da igreja fiel. A igreja hoje, ela está vivendo aquilo que o Espírito Santo está falando. E nós precisamos justamente discernir o tempo que nós estamos vivendo, a velocidade desse tempo, o momento profético. Então a igreja precisa discernir aquilo que é razão daquilo que é revelação, aquilo que é luz daquilo que é trevas, aquilo que é santo daquilo que é profano. E justamente como que virá esse discernimento? Através da ação do Espírito Santo. Por isso diz a palavra, o Espírito Santo, ele está falando às suas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E os filhos ouviam a sua palavra. Hoje a igreja fiel, ela tem ouvido aquilo que vem do Espírito, né? E ela tem ouvido apurado para isso, ela discerne. Ela discerne o que é do Espírito e ela consegue compreender o que é da carne e o que é do Espírito. O interessante, pastor Marcos, é que existe uma aplicação espiritual e uma lição muito importante, né, dentro de tudo que foi falado aqui neste programa. Porque existe um paralelo entre o descansar e o servir ao Senhor na missão, naquilo que nos foi incumbido, para aquilo que nós fomos chamados, na incumbência que o Senhor ele nos deu do ir, do anunciar, de não deixar de falar, de testemunhar as experiências que temos vivido. Porque há um perigo muito grande no conformismo, né, em estar inerte no descanso terreno. Mas, por outro lado, nós vamos observar que, embora em um momento estivesse nessa condição, né, com a possibilidade de perder o foco daquilo que foi direcionado para eles, o foco da salvação, o foco do serviço que foi confiado nas mãos deles, eles viveram então um outro momento de bênção, né, de discernimento, de dependência do Espírito, adorando ao Senhor e testemunhando da presença de Deus dentro ali das tendas, dentro do templo, né? E a igreja nessa última hora ela é chamada para descansar, mas nunca para se acomodar, mas Descansar nunca para parar, Senhor, porque né? O nosso descanso ele está no Senhor, Isso né? mesmo. O nosso descanso não está nessa terra, não está nas coisas dessa vida. E descansar no Senhor nos fortalece para uma batalha espiritual que nós travamos diuturnamente. A batalha ela está aí. Nós travamos ela todos os dias, mas a nossa vitória ela está no Senhor, porque essa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, né? E nós só podemos vencê-la com as armas e com os recursos espirituais que o Senhor tem nos dado nesta hora. E descansar no Senhor, né, pastor Tiago, não é cruzarmos os braços e deixarmos as coisas acontecerem, ficarmos totalmente inertes a todo esse cenário onde o Espírito Santo está operando. Descansar no Senhor é viver na dependência do Senhor, é ouvir e praticar aquilo que o Espírito Santo está falando. É saber que Deus ele cuida de todas as coisas. Descansar é saber que Deus ele está trabalhando e está cuidando do que for necessário para que o projeto de salvação ele se cumpra nas nossas vidas e para que a profecia, a promessa, ela se cumpra e que possamos viver então a plenitude da bênção, né? Descansar, diferente do que pode parecer para muitos, não é parar. Não é ficar inerte, não é ficar insensível à voz do Espírito. Não, é continuar com aquilo que nós fomos chamados, é continuar com a missão que nos foi dada, mas sabendo que Deus está à frente e que Ele cuida de todas as coisas. Eu me lembrei daquele texto onde Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então a obra, ela é dinâmica, a obra ela não para. A obra é um projeto estabelecido pelo Pai, revelado na figura do Filho que é Jesus, e nós vemos que hoje cabe a nós acompanharmos
a velocidade da obra, a velocidade que o Espírito Santo está falando, direcionando todas as coisas, porque estamos vivendo os últimos instantes da igreja aqui. Diz a palavra que no abrir e fechar de olhos, a igreja ela vai partir. Então nós não podemos nos acomodar, nós não podemos abrir mão daquilo que é o nosso chamado, não é isso? E nem abrir mão da bênção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que tem nos sustentado, nos fortalecido, né? Junto com a doutrina. E, mais uma vez dizendo, né? Descansar não é estar acomodado, não é estar parado ou inerte. Muito pelo contrário. Descansar nos remete a crer, a saber, a viver pela fé, que Deus ele é o provedor de todas as coisas, que Ele está à frente, não é estar com a ausência de lutas, de provas, não, muito pelo tereis contrário. aflições, no mundo né? tereis aflições. Estamos sujeitos a todas as aflições desta vida, mas a diferença está justamente nisso, é saber em quem temos crido. E qual é a recompensa para aqueles que não se acomodam no âmbito espiritual? Qual a recompensa para aqueles que estão com o coração voltado para aquilo que é de Deus? Se nós formos ler lá, mais uma vez, o livro de Apocalipse, capítulo 7, entre os selados das tribos lá de Israel, as 12 tribos, nós vamos ver que o nome de Issacar aparece lá. Ou seja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a igreja que está com o coração voltado para aquilo que é profético, aqueles que estão abrindo mão daquilo que é a sua razão, daquilo que é o seu domínio próprio e obedecendo à voz do Espírito, eles têm uma recompensa. E a nossa recompensa é a eternidade, não é isso, pastor Tiago? Pastor Marcos, existe uma promessa do Senhor, né? Em Apocalipse, inclusive, ela menciona esta promessa, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também Apocalipse diz o seguinte, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Né? Então são promessas que a igreja ela espera que se cumpram e ela crê pela fé que vão se cumprir. Nós aguardamos ansiosamente o cumprimento dessas promessas nas nossas vidas. Né? Então nós não temos o que temer. Servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer e gera resultados, né? Resultados que são imensuráveis, que não estão ligados a valores desta vida. Com isso nós concluímos, né, pastor Tiago? Vale a pena servir ao Senhor. Amém. Vale a pena servir ao Senhor. Esse é o nosso programa, Personagens Bíblicos. É importante que você comente, curta, compartilhe esse conteúdo que vai ficar disponível nos canais oficiais da igreja, como por exemplo o YouTube, para que dessa forma essa palavra ela possa alcançar muitos corações e que assim a obra de Deus ela continue sendo realizada e que pessoas possam ter um verdadeiro encontro com esse Jesus maravilhoso. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.